Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre a conjunção Saturno-Netuno, que talvez seja um dos eventos astrológicos mais importantes desse ano, de 2025, e algo que ao longo da nossa conversa hoje nesse vídeo a gente vai perceber que também vai se estender até o próprio ano de 2026. Então a gente está falando de um evento astrológico importante tanto para esse ano em que a gente está aqui, né, nesse momento da gravação desse vídeo, como para o ano seguinte de 2026. E aí a gente tem nesse evento astrológico, e pensando esse evento, em descortinar esse evento aqui nesse vídeo de hoje, a gente tem essas três palavras-chave para guiar a gente ao longo desses minutos de conversa, que são os universos simbólicos de cada um dos dois planetas, né, Saturno e Netuno, sobre o que eles tratam nos mapas astrológicos, o que eles trazem de informações e de simbologias para a gente discutir. E o terceiro elemento, a terceira palavra-chave para essa discussão é a própria conjunção, que é um ângulo de relação entre esses dois planetas e que a gente vai precisar articular para entender do que trata esse evento astrológico muito importante, né? Principalmente porque a gente está falando de dois planetas que têm um movimento mais lento em relação a outros que a gente considera mais do âmbito pessoal, né? Saturno é um planeta muito interessante porque ele acaba sendo... Ele é uma divisória, né, desse espaço do sistema solar no qual o nosso planeta Terra se encontra. Então, o planeta Saturno é o planeta mais distante que a gente consegue enxergar a olho nu daqui do nosso planeta Terra, e Netuno muito distante, né? A gente só foi descobrir, a nossa ciência, a astronomia só foi descobrir Netuno muito recentemente, obviamente com o suporte do desenvolvimento tecnológico que promoveu a possibilidade dessa descoberta, né? Então, nos tempos mais antigos, o que a gente tinha de referências de planeta mais distante da Terra era Saturno, porque era o que a gente conseguia, era o quão longe a gente conseguia enxergar com base na observação a olho nu do céu. E isso já traz elementos para uma conversa inicial, né? Se a gente está falando de uma conjunção, né, que é um ângulo de relação que coloca esses dois planetas alinhados, quando a gente observa no céu, é como se eles tivessem se aproximado tanto que eles estão ocupando o mesmo espaço, né, no céu, por uma relação de alinhamento, né? A gente já começa a entender que a conjunção dá uma sensação para a gente de que esses dois planetas e, em consequência, os universos simbólicos que cada um deles traz para a conversa astrológica, é como se esses dois universos simbólicos estivessem se fusionando num só, né? Então a gente tem aí essa conversa para hoje, né? Pensar o que Saturno e o que Netuno trazem individualmente em termos de informações simbólicas e arquetípicas, o que essa relação de fusionamento, que o ângulo de relação entre os dois para 2025 e 2026 traz para a gente através da conjunção, e quem sabe inspirar vocês a refletir sobre essa conjunção, sobre esse fusionamento entre as forças de Saturno e Netuno no mapa natal de vocês, né? Esse fusionamento ele vai acontecer, ele já está acontecendo, a gente pode dizer assim, né? Ele está acontecendo no momento aqui que eu estou gravando esse vídeo. Deixa eu abrir aqui o mapa para compartilhar com vocês. No momento da gravação desse vídeo, Saturno se encontra no finalzinho, né, no último grau de Peixes, e Netuno no primeiro grau, no caso no grau 1, né, não é o primeiro grau dos signos de Áries, é o segundo grau, né, grau 1.
Essa é uma informação interessante para vocês. O primeiro grau de cada signo é sempre o grau 0, então a contagem dos graus para cada signo vai do grau 0 até o grau 29. São 30 graus para cada signo, mas a contagem é de 0 a 29, né? Então, nesse momento da gravação desse vídeo, cada um dos planetas, desses dois planetas, Saturno e Netuno, eles se encontram em signos diferentes. Então, Saturno no signo de Peixes, no final do signo de Peixes, e Netuno no signo seguinte de Áries. Mas a gente sabe que de 2025 até 2026, esses dois planetas vão fazer efetivamente a conjunção, digamos assim, a conjunção de grau exato, que é quando eles vão estar muito alinhados, né, ou mais alinhados, no período da conjunção. Isso vai acontecer no signo de Áries. Então essa situação que a gente está observando nesse momento, de cada planeta ocupando um signo diferente, isso vai se desfazer ao longo dos próximos meses e os dois vão fazer realmente esse encontro, esse fusionamento de forças no signo de Áries, que é outra informação também para a gente pensar juntos, juntes aqui nesse vídeo, né? Algumas informações que eu fiz aqui, algumas anotações para não me esquecer de dar no início desse vídeo, é que a gente está falando de um evento astrológico bastante peculiar, bastante importante, né? Porque esse evento, esse encontro entre esses dois planetas, esse fusionamento das forças que cada um desses planetas representa, isso não acontece todo ano, isso não acontece com tanta frequência, né? A conjunção entre esses dois planetas acontece a cada 36 anos. Então, quando a gente se dá conta, né, desse número, né, 36 anos, de 36 em 36 anos que esse evento astrológico acontece, isso faz pensar que a gente não vai viver essa experiência tantas vezes ao longo da vida, né? 36 com 36, 72, né? Então, mais ou menos 2 vezes que a gente vai vivenciar isso nas nossas vidas. Isso é bastante raro. Imagina pensar que a gente vai ter uma vida inteira e só vai experimentar essa relação com esse evento da conjunção entre Saturno e Netuno 2 vezes. Isso significa que a gente tem 2 oportunidades de lidar com esse fusionamento. Isso é especial, né? E aí faz pensar em que a gente talvez devesse se preparar e se dar tempo de refletir sobre o que isso pode significar e do que isso pode promover na nossa experiência individual. Não só na nossa experiência individual, obviamente, mas na nossa experiência coletiva. E aí isso já faz a gente pensar nos próprios planetas que estão envolvidos nessa conjunção Saturno e Netuno, que são planetas que a gente sabe que são muito mais ligados a temas mais amplos, a temas cada vez mais coletivos, né? A gente está falando de coisas muito maiores, mesmo que a gente fale de Saturno, que é um limite, né, do que a gente consegue enxergar a olho nu. A gente está falando de assuntos muito amplos, muito mais coletivos, talvez, do que outros planetas trazem de contribuição simbólica arquetípica, né? Então, com Saturno, a gente está pensando em mais pessoas do que apenas em nós mesmos, nós mesmos, né? E com Netuno, ainda mais, já que a gente já está se dando conta de que a gente só percebe a existência de Netuno depois de muitos séculos de desenvolvimento tecnológico, né? Além dessa reflexão, a gente também poderia pensar que tanto Saturno como Netuno, eles são planetas regentes, ou seja, eles são chaves de ativação de temas de signos do inverno, né? Porque Saturno é planeta regente
do signo de Capricórnio, na astrologia antiga também do signo de Aquário, e Netuno, depois, né, da descoberta de Netuno e da reorganização dessas regências planetárias em relação aos signos astrológicos, isso já, a gente já está falando de astrologia mais moderna, contemporânea, né? A astrologia entrega, essa astrologia mais moderna, entrega a regência planetária para os signos de peixes, entrega Netuno, né? Tira de Júpiter, que era o planeta regente de peixes na astrologia mais antiga, tradicional, e entrega Netuno para essa nova regência. Então a gente está falando de três signos, dos três signos do inverno, né? Capricórnio, Aquário e Peixes. E aí eu acho isso bastante interessante para a gente pensar nessas forças, né, Saturno e Netuno, que estão sendo fusionadas através da conjunção, agora, né, em 2025, 2026, para a gente pensar que tipo de forças estão fazendo esse fusionamento, é quase uma explosão, né, entre a energia desses dois planetas, né, e o que isso pode apontar para as nossas reflexões do tipo de assunto, do tipo de repercussão que isso pode causar nas nossas vidas, né? Então a gente está falando de uma simbologia muito mais invernal, né, nesse encontro de planetas. E aí aí vocês devem estar pensando, mas o que André está querendo dizer com essa simbologia invernal, né? O que seria enfrentar uma conjunção entre dois planetas que estão mais ligados ao inverno, né? O inverno faz a gente pensar no final de um ciclo de estações do ano. Tem toda uma lógica de pensar que o ano novo astrológico começa na estação da primavera, seguindo as referências, ou melhor, a referência da passagem das estações do ano no hemisfério norte, né? Porque na primavera que a gente tem o equinócio, ou melhor, é em Áries que a gente tem a referência do equinócio de primavera. Então, Áries é o primeiro signo do zodíaco, o giro zodiacal pelos signos vai começar com Áries e vai terminar com Peixes. Então, se a gente começa o giro zodiacal com os signos de Áries através do equinócio de primavera, isso já dá essa noção para a gente de que o final desse giro zodiacal vai acontecer na estação do inverno. E aí isso é uma referência para a gente pensar aqui nesse fusionamento entre Saturno e Netuno. A gente está falando de assuntos mais amplos, assuntos com muita relação com a passagem do tempo em si. Saturno é reconhecidamente um planeta ligado à passagem do tempo, ligado à maturidade, ligado ao envelhecimento também, né? Então já dá para pensar que esses assuntos podem fazer parte dessa fusão, pelo menos no que diz respeito às energias de Saturno. E Netuno foi dada a Netuno, né, a regência de um signo também ligado ao inverno. O signo de Peixes é o último signo, né, do zodíaco, então isso quer dizer que a gente está, no período de Peixes, a gente está lidando muito mais com simbologias de fim de inverno, né? Então, muito esse frio, essa diminuição de movimento, porque a gente não dá conta de se mover tanto, de fazer tantas coisas no final do inverno, né? Não o inverno que a gente vivencia aqui no Brasil, né? Que é um inverno bastante, num tom ainda bastante ameno, né? Estou falando de uma situação bem extrema de inverno para fazer a gente, para ajudar a gente a pensar no que seria Netuno e o próprio Saturno, né? Netuno é final do inverno, então a gente não tem condições de se movimentar tanto, a gente não tem energia para se movimentar tanto. O ambiente no qual a gente se encontra, se ele se localizar numa região de inverno bastante árduo,
a gente não vai nem conseguir sair muito de casa, né? Então tem muitas coisas que Netuno pode fazer a gente pensar que provavelmente vão entrar nessa equação da fusão, né? Quando a gente fala de conjunção em astrologia, a gente está falando de fusionamento de energias planetárias, né? Então, provavelmente aqui a gente pode pensar numa relação com o tempo, numa relação com o envelhecimento, numa relação com limitação, porque a gente enfrenta limitação de movimento, limitação de recursos também, né? Que no inverno a gente está vivendo em grande medida a partir do que a gente conseguiu colher nas estações anteriores, né? Então a gente está falando, o meu exercício aqui nesse início desse vídeo, né, é de ajudar vocês a pensar em palavras-chave, criar uma imagem, né, que ajude vocês a pensar ou pelo menos a começar a desconfiar de que tipo de temas a gente provavelmente vai enfrentar ao longo de 2025 e 2026 com essa conjunção de Saturno-Netuno, né? Então, talvez mais do que nunca a gente pense em envelhecimento, em qualidade, né, de envelhecimento. A gente está agora às portas, né, de uma grande revolução tecnológica no nosso planeta, com a chegada e a implementação cada vez mais rápida e acelerada da IA, inteligência artificial. Então, a gente ainda não sabe o que esperar, né, dos efeitos e de tudo que essa nova ferramenta, eu vou chamar inicialmente de ferramenta, né, do que isso pode trazer para as nossas vidas, né? Existe uma promessa, uma expectativa inicial de que inteligência artificial possa facilitar coisas para a gente, né? Mas a gente sabe que as coisas, quando a gente fala de tecnologia, as coisas não são tão simples assim, né? Facilitar em que sentido, em que nível, e a chegada desses avanços tecnológicos traz muitas mudanças, muitas perdas até que a gente se adapte o suficiente para acessar os novos ganhos, né? Então, essa conjunção Saturno-Netuno faz a gente pensar também, principalmente pela via de Saturno, que é uma via mais de pé no chão, de respeito à passagem do tempo, né? De lidar com essas novidades, com essas inovações, com muita cautela, com muita responsabilidade, com muito critério, né? Não sei se a gente está fazendo isso coletivamente, mas talvez, pelo menos até aqui, mas talvez essa conjunção esteja aos poucos, né? Como a gente está falando de dois planetas que se movimentam no zodíaco de forma muito lenta, porque eles são muito distantes do nosso planeta Terra, então a gente já imagina que a gente vai precisar de bastante tempo para entender o que esse fusionamento de energia está trazendo para a gente, coletivamente, mas também individualmente, né? Principalmente coletivamente, porque essas forças são mais do coletivo, mas isso obviamente vai trazer reverberações nas nossas vidas pessoais, né? Não dá para ser de outra forma. Então tem uma questão do tempo, uma questão de reflexão sobre envelhecimento, de reflexão sobre trabalho, né? Porque se a gente está pensando nessa simbologia do inverno, quando a gente já não consegue, não tem muito espaço para fazer mais, né? A gente está vivendo do que a gente já fez ao longo das outras estações. Então, essa reflexão sobre trabalho, sobre produção e produtividade, ela provavelmente também vai vir, né, junto com essa... Vai vir, não, já está vindo, a gente já está pensando muito, né? A gente já está temendo muito, né, os possíveis impactos da própria inteligência artificial no mundo do trabalho, né? Temendo o quanto isso pode tirar de empregos de muitas pessoas, né?
mas isso já aconteceu em outros períodos da nossa história, né? O quanto essas revoluções tecnológicas causam isso e depois a gente se readapta e adentra esses novos tempos, né? Essa conjunção também faz pensar também pela via de Saturno, né, que possivelmente a gente está... Esse período de 2025, 2026 é um grande portal de entrada em novos tempos, né? A gente está falando tanto de tempo aqui nesse vídeo, talvez a gente esteja vivendo, e isso pode ser bastante interessante se a gente pensar na oportunidade, né, que a gente está tendo de estar aqui viva nesses tempos, né? A oportunidade de passar por uma grande transição que pode levar a gente para um novo mundo, talvez, né? Então tem toda essa reflexão sobre tempo, trabalho, que é muito ligada ao inverno, muita relação também com saúde mental, que são temas tratados pelos 3 signos do inverno, né? Capricórnio, Aquário e Peixes. A gente certamente vai enfrentar uma relação grande com os nossos medos, com os nossos temores, com as nossas resistências à mudança. Isso tudo é muito tematizado por esses signos do inverno. Isso coloca a gente numa relação de... talvez num chamado, numa necessidade de expandir os nossos próprios limites. E aí quando a gente é desafiado a expandir os nossos próprios limites, isso exige bastante, né, das nossas psiques. Então dá para imaginar que a gente enfrente bastante dificuldade, né, nesse campo da saúde mental. Isso certamente também a gente espera que seja tematizado ao longo desses anos, de 2025 e 2026, com essa fusão, com essa conjunção. Netuno faz pensar também no campo da saúde, tá? Netuno, quando está muito ativado, pode trazer uma certa inclinação para doenças infecciosas. Então, a gente acabou de sair de uma experiência super traumática, né, com a pandemia, então a gente também não sabe o que vem à frente com essa fusão, né, de Saturno e Netuno estando envolvido nessa fusão. A gente também não sabe o que esperar em relação a doenças e, se não pandemias, mas endemias relevantes, né? Então, mesmo que não venham novas doenças para a gente enfrentar coletivamente, como muitas pessoas da área da saúde, muitos pesquisadores, muitas cientistas já vêm de alguma maneira apontando, né? Mesmo que isso não aconteça, vamos torcer para que não aconteça, dá para pensar também que a gente ainda não encerrou, a gente ainda não virou essa página completamente, né, da experiência que a gente acabou de viver com a pandemia, né? Então, essa conjunção Saturno-Netuno talvez faça a gente pensar no quanto a gente ainda tem para organizar emocionalmente e materialmente em relação a essa experiência que a gente acabou de viver e que na maioria dos casos a gente está tentando dizer pra gente que já passou, né? Talvez ainda não tenha passado, talvez a gente ainda tenha muitos aprendizados para fazer em relação com isso que aconteceu, muitas reflexões para fazer ainda em relação a tudo isso. Netuno faz pensar também em espiritualidade, porque como a gente está muito... Quando a gente pensa no ápice do inverno, né? A gente está pensando em momentos do ano em que a gente não tem muito o que fazer, então a nossa cabeça fica mais livre para devanear, para criar.
Então tem todo um exercício de imaginação e de criatividade que se abre muito com o Netuno, pelo fim do inverno. Mas se a gente está vivendo um inverno particularmente doloroso, difícil, por conta das outras estações que foram mais desafiadoras, a gente não conseguiu fazer muitas colheitas, digamos, num ano específico, a gente vai lidar muito com medo, né? E com um medo num nível muito alto, né? Que pode beirar experiências com pânico. Então, ansiedade, pânico, esses extremos da lida com medo, a gente também associa muito ao inverno e ao final do inverno com peixes. Então, isso tudo pode levar a gente a depender de onde a gente está na nossa relação individual com a vida e também coletivamente, né, nos países, nos continentes, né, vai depender de quanto a gente está vivendo isso de forma mais local, pode levar a gente para uma tomada de maior responsabilidade, palavra saturnina, né? Com o nosso campo criativo, com o nosso campo imaginativo, né? Então dá para pensar que nesses anos a gente tem um chamado a estabelecer uma relação de maior equilíbrio, né? Entre uma criatividade, uma imaginação mais solta, mais delirante e lúdica e sonhadora, criar um ponto de equilíbrio com o quanto isso pode ser aplicado de forma mais razoável na nossa realidade material, né? Então, isso também pode ser um chamado dessa conjunção de Saturno e Netuno, né? Muita gente vai fazer isso, vai fazer essas reflexões, vai fazer essas pazes, esse ponto de encontro, esse ponto de equilíbrio através de práticas espirituais, que são bastante do universo de Netuno também. Encontrar esse ponto de apoio e de esse porto seguro, palavra de Saturno, através dos caminhos espirituais, mas muita gente também vai fazer isso, como eu estava dizendo antes, através das artes, através da criatividade como um todo, da inventividade, né? Mas de alguma maneira o que é o chamado o que faz a gente pensar que pode ser o chamado dessa conjunção é sempre buscar um equilíbrio, né? Entre algo mais sonhador e algo mais pé no chão, que às vezes pode ser até rígido demais, né? Pela via de Saturno. Tentar encontrar um meio termo entre... Talvez encontrar uma forma de aplicar criatividade, espiritualidade, sonho, esse aconchego, essa esperança também que a gente precisa tanto no final de cada ano astrológico, mas de uma maneira um pouco mais focada, um pouco mais preocupada. Preocupação não é uma palavra que me agrada tanto aqui nessa conversa, mas um pouco mais interessada em aplicar em contextos um pouco mais práticos, que é o pedido, né? A tônica de Saturno. Mas depois dessa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, dá para pensar também que é generoso do cosmos oferecer para a gente esse tempo para que a gente, aos poucos, Saturno e o próprio Netuno, para que aos poucos a gente vá encontrando as formas mais generosas, mais sólidas de lidar com essa proposta de encontro entre esses dois universos simbólicos. Então, gente, tem algo nessa equação, né, Saturno-Netuno, essa conjunção, né, que faz a gente pensar em muita paciência, muito perdão também nesse processo, porque a gente vai enfrentar
tanto no nível coletivo global, como nas repercussões em nível mais individual, subjetivo, um grande chamado, né, de dissolução, que é uma palavra bastante interessante para pensar na Netuno, de estruturas, né, que é uma palavra que a gente pode articular com o universo simbólico de Saturno, né? E geralmente a gente não consegue fazer isso tão rápido, nem coletivamente, nem individualmente, e nem com tanta boa vontade, porque a gente geralmente se apega muito às estruturas que a gente vai erigindo ao longo do tempo nas nossas vidas, né? Então, muita paciência, muita gentileza, muito perdão para a gente exercitar ao longo desse período, né, de 2025, 2026, com essa conjunção. Como eu estava dizendo para vocês no início desse vídeo, essa conjunção de Saturno e Netuno vai acontecer ali no final do signo de Peixes para o início do signo de Áries. De fato, ela vai acontecer mesmo no signo de Áries, e isso vai ser mais para 2026, por volta do mês de fevereiro. Então digamos que talvez o período mais intenso dessa conjunção. E aí, quando a gente pensa isso, esse vídeo talvez eu tenha usado mais tempo desse vídeo falando dos temas que estão em jogo, provavelmente nessa conjunção, e aí estava pensando de modo mais amplo, mais global, né, mais coletivo, mas vocês podem fazer um exercício também de reflexão sobre isso tudo que eu estou compartilhando com vocês através desse vídeo, de forma um pouco mais localizada e um pouco mais individualizada, através do mapa astrológico de vocês, mapa natal, né? Então vale a pena observar as casas em que vocês vão ter esses dois signos, Peixes e Áries, dando mais ênfase ao signo de Áries, que é onde essa conjunção realmente vai desembocar e vai ter um período de maior força, né? Observem as casas astrológicas em que esses signos se localizam, principalmente o signo de Áries. Façam o exercício de se lembrar do que trata essa casa astrológica em que o signo de Áries se encontra no mapa de vocês. Qual é o assunto dessa casa? Qual é a área da vida que essa casa tematiza na vida de vocês, né? E aí vocês vão levar essa conversa toda que a gente está fazendo através desse vídeo e aplicar para essa área da vida de vocês, entendendo que todas essas ativações desses assuntos sobre os quais eu tratei aqui nesse vídeo de forma mais ampla e talvez com uma lente um pouco mais global, isso vai gerar impacto, vai gerar repercussão e reverberação individualmente na vida de vocês, especificamente ali nos assuntos daquela casa astrológica. Então, vocês vão fazer esse exercício, né, de articular o que essa dita dissolução de estruturas pode significar de forma aplicada na vida individual de vocês, a depender da casa em que ela se encontra, né? Será que essa dissolução de estruturas tem a ver mais com as relações afetivas de vocês, ou com o campo de dinheiro, de trabalho, ou de carreira, ou de religião, de fé, ou de sexualidade, ou do campo dos amigos, das expectativas que vocês têm para a vida de vocês? Então essa dissolução de estruturas, ela pode, essa noção que vai ser mais ampla em termos planetários, né, em termos globais, ela certamente vai tocar a vida de vocês de uma maneira bem mais específica, e vocês têm muito a aprender ao localizar a casa, né, astrológica do mapa de vocês, em que essa conjunção já vem acontecendo. Então esse é final do signo de Peixes,
Então dá para fazer uma reflexão também sobre a casa em que Peixes se encontra no mapa de vocês, mas entendendo que a parte mais intensa dessa conjunção vai acontecer na casa em que os signos de Áries se encontram, né? Então, isso é interessante também aqui para a gente pensar. Depois coloquem nos comentários, se fizer sentido para vocês, que esse vídeo já está super longo. Coloquem nos comentários se vocês acham interessante que eu faça um vídeo de continuação dessa conversa, tratando de algo que eu não abordei tanto aqui, né, nesses minutos de vídeo, que é a diferença dessa conjunção de Saturno e Netuno nessa fase em que a gente se encontra agora, no final do signo de Peixes. O que o signo de Peixes traz de camada, traz de imagem de fundo para essa conjunção. É quase um cenário, né, de fundo para essa conjunção entre os dois planetas que estão ali na frente. Então, o que isso traz para esse período prévio de 2025 e o início de 2026? E o que esperar, né, dessa conjunção de Saturno e Netuno quando ela seguir para o signo de Áries, né, que vai ser o novo cenário de fundo para essa conjunção acontecer com mais força ainda, né? Então, deixem um comentário aqui embaixo se vocês tiverem interesse na continuidade dessa conversa, para a gente continuar elaborando um pouco mais, levando em consideração esses signos de fundo, né? Essas energias de fundo, Peixes e Áries. Não mais, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo de hoje. Deixem nos comentários também se vocês já estão percebendo efeitos dessa conversa toda, disso tudo que já está acontecendo na vida de vocês, e que outras relações vocês já estão estabelecendo entre essa fusão de Saturno e Netuno, também no contexto global, né? Eu fiz algumas referências aqui ao contexto global e certamente vocês estão fazendo novas associações, novos insights que eu vou gostar bastante de ler nos comentários, tá? Um beijo grande para cada um de vocês, para cada uma de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!